Hoje estou aqui, venho agradecer por tudo que fizeste em minha vida. Eu sou a irmã Anita Viapiana, natural do Rio Grande do Sul, filha do Sagrado Coração de Jesus, e tenho mais uma irmã também que é irmã que pertence à província do Sul, a irmã Julieta. E para falar de minha pertença nesses 50 anos de Nordeste, eu devo dizer que eu já me considerava pertencente, porque o meu pensamento ia do sul para o norte. Mas eu vim para cá, nesta província, em 1987. Mesmo antes que eu manifestasse o meu desejo, eu fui solicitada a vir, mesmo já sabendo para onde eu deveria ir, também assumir um serviço específico que seria a catequese. E quando eu cheguei, a minha casa aonde eu fui, foi na casa do Cursilho, que era uma casa que acolhia as irmãs que chegavam. Mas nesse período que eu fiquei por aqui, antes de ir para Teresina, eu tive a oportunidade de conhecer todas as comunidades onde as irmãs estavam inseridas, o que para mim foi muito interessante. Inclusive estive aqui em Colônia, visitando, onde eu fiquei mais de uma semana. Foi bom. E chegou o dia então de eu ir para o Piauí, Teresina. Fui acompanhada por irmã Norberta e fomos na casa de Dom Miguel, chamava Palácio Episcopal. Foi lá onde eu fiquei por 8 meses morando. Nesse tempo que eu permaneci lá em Teresina, morando na casa do bispo, eu tive também a oportunidade de fazer visitas pastorais junto com o bispo e outro padre em todas as paróquias lá da arquidiocese. Para mim foi assim uma grande lição, uma grande escola também para o trabalho que eu ia fazer, que era mais ligado à catequese. E lá em Teresina eu também fui encarregada de ver uma casa para as irmãs morarem, porque eu morei sozinha lá durante 8 meses. Então eu saía com o padre Pedro, que era um padre italiano que também morava na casa do bispo. A gente saía nas periferias para ver, né, dia após dia. E numa bela ocasião chegamos numa periferia e eu disse: padre, vamos descer aqui que eu quero conversar com esse povo. Aí perguntei: como é que chama isso aqui? Ah, aqui à direita é Novo Horizonte, aqui à esquerda é Mulambinho. Me ressoou no coração aquela palavra de Verzelli: andiamo. E eu disse para o padre: padre, é aqui, Mulambinho e Novo Horizonte. Mulambinho era uma ocupação. Eu disse: podemos ir para casa. Aí fomos para casa, colocamos a situação para o bispo e ele, depois de um tempo, encontrou uma casa para as irmãs, para nós morarmos. Comprou uma casinha no Novo Horizonte, que era bem na frente do Mulambinho. Aí a casa demorou para ser construída e nós fomos lá morar antes de a casa estar acabada. Foi a irmã Cirila, a irmã Lorena e eu. Colocamos as nossas coisas no centro, no chão, e lá ficamos morando até que a casa foi terminada. Foi uma experiência muito significativa, porque eu sonhava e pensava que realmente morar no Nordeste era morar assim no meio dos pobres. E de lá eu ia diariamente trabalhar no centro pastoral, onde dava expediente. Aí nós éramos uma equipe de catequese, aí a gente ia para as paróquias do interior e fazíamos assim diversos encontros. Depois do Piauí, eu fui para a Bahia, para a Feira de Santana, onde eu estive por 3 vezes. A primeira vez 8 anos, depois 6 anos e depois 1 ano. Mas para falar da Bahia, Feira de Santana, antes de falar do que eu fazia, eu destaco o que eu encontrei naquele povo. As relações com as irmãs, relações de amizade, solidariedade, gratuidade, muito significativo.
E logo que eu cheguei em Feira de Santana, no primeiro momento, fui morar no Sítio Novo, na comunidade do Sítio Novo. E lá no beco, na rua da nossa casa, todos os dias, um grupo de crianças e adolescentes iam jogar bola e até nos atrapalhavam. Aí eu comecei a me relacionar com eles, conversar, sentindo a realidade deles. E através do jogo de futebol, a gente começou a reunir e fazer um trabalho muito interessante com essas crianças. Era uma prostituição entre eles. A maioria não morava com os pais, morava com os avós. E que experiência bonita. Vieram 2 leigas morar com a gente. A Aleluia e Rosana. Que experiência bonita. E lá nós fazíamos um trabalho junto. Elas só iam dormir em casa, mas moravam praticamente com a gente. Lá também eu fazia parte do Comídia, onde eu tive a oportunidade de participar do primeiro Cômula em Belo Horizonte. Também criamos o Comipa e ia crescendo o nosso ardor missionário. Mas depois, também, na outra oportunidade, que eu estive lá no outro momento, nos 6 anos, eu fui morar lá em cima, no Alto Caraíbas. E lá a gente continuou com o trabalho com os adolescentes, através do futebol, sempre com a presença dos estagiários da UF, da universidade, e também com várias oficinas, e muita presença no campo do gado, assim, no trabalho realmente de visitação das famílias. Depois também, no outro momento, nesse intervalo da Bahia, eu fui também morar em Canudos, onde eu permaneci 3 anos, depois mais 2 anos, e o povo dizia assim, lá vem uma irmã da catequese, não pude fugir novamente disso, porque no interior a gente andava muito e fizemos assim um trabalho de organização e também de visitas. E eu comecei distribuindo aquele meu pequeno catecismo em todas as famílias. E as mamães diziam, irmã, não tem mais aquele livrinho, não tem mais aquele livrinho, tem tanta oração. E lá se foi assim, motivando um pouco a educação cristã nas famílias. E depois da Bahia, um convite não sonhado por mim, mas sonhado por Deus, Pai amoroso. A irmã Delíris, conselheira, depois de uma assembleia, me falou, irmã Anita, você aceita de ir para Manaus? Eu logo não respondi, pedi tempo para rezar. Mas em todo caso, como filha, aceitei o convite. Eis-me aqui. Chegando no bairro Alfredo Nascimento, lá em Manaus, eu levei assim, estranhei um pouco, porque é muito morro, muita descida e subida para ir nas comunidades. Mas lá eu participava da equipe Um Grito pela Vida, e quando o povo ia para Parintins, nós íamos nos navios distribuir panfletos contra o tráfico humano. E eu participava também semanalmente do GEV, aquele Grupo Esperança e Vida que preparava os alcoólatras para ir na Fazenda Esperança. E depois de 4 meses com a saída da irmã Vilma, de Manaus eu fui para Nova Colina, no estado de Roraima, onde fiquei 3 anos. Uma realidade angustiante, morando assim no meio de muitas serrarias, fumaça, queima daquela serragem, à noite e de dia passando caminhões cheios de madeira levando para serrarias. E a Nova Colina ficava situada entre a BR-174, Manaus, Boa Vista. Então ali era um lugar onde os caminhoneiros passavam a noite. E era incrível a festa que as mulheres faziam para ganhar seus trocados com esses motoristas. Eu às vezes contava quantos caminhões estavam parados lá. E a nós ali nesta área era muito grande, as Filhas do Coração de Jesus, uma única comunidade de irmãs,
muitas vicinais. E eu saía com a irmã Rosane, aprendi com a irmã Rosane, era sol, 2 horas da tarde, andando pelas vicinais, convidando também as pessoas para participar à noite de um encontro ou de uma celebração. Sim, foi lá que eu fiz a experiência da gratuidade. Eu dizia para Dom Mário Antônio e também para Dom Roque, o que nós vamos fazer aqui? E eles diziam, presença, presença. Aí realmente eu vi que a nós cabe semear, semear. E o resultado está nas mãos de Deus. E agora eu me encontro aqui em Colônia Leopoldina, onde estou há 1 ano e 4 meses. Há 1 ano trabalhando na formação de catequistas e também animando e organizando material para os grupos de rua, grupos de evangelho. E nesses 4 meses dentro de casa por conta dessa pandemia. Agora, eu tenho um sonho ainda, estando aqui, de realmente reacender a chama que ainda fumega desses centros missionários iniciados por Irmã Nazarena e também por Irmã Sônia. E posso dizer graças a Deus por fazer parte dessa história. E como filha do Sagrado Coração de Jesus, dizer, eis-me aqui, Senhor. Hoje estou aqui, venho agradecer por tudo que fizeste